Boa noite. Eu quero começar o meu TED com uma pergunta. Quem aqui já percebeu que tudo vem de algum lugar? Nada surge do nada. A mesma coisa acontece conosco, os seres humanos. O nosso corpo, a nossa carne, vem do ventre de nossas mães. Espera. E a nossa personalidade? Vem de onde? Muito prazer. Meu nome é Ana Júlia Toledo. E o subconsciente é a base de nossa vida e, consequentemente, também da nossa personalidade. Mas o que é o subconsciente? E o que é a nossa personalidade de fato? Bom, para responder essa pergunta, eu peço que imaginem uma árvore. Do mesmo modo que em uma árvore brotam primeiro as raízes para depois crescer o resto da árvore, nós, seres humanos, primeiro passamos por experiências que são as raízes da nossa árvore, a base da nossa personalidade. São essas raízes que vão definir a nossa marca do mundo e diferenciá-la das demais. São essas raízes que vão definir as nossas convicções, nossas intuições, nossas crenças. É aí que entramos em um ponto delicado, mas essencial quando falamos de raízes. A fé de uma pessoa influencia muito o jeito que ela vê o mundo. Eu, por exemplo, só sou quem sou porque um dia, na pandemia, nessa época tão difícil e complicada, ainda mais para a nossa geração, que passou por isso quando éramos crianças. Nesse dia, minha mãe sentou comigo e me ensinou a rezar um terço. Nesse dia, eu aprendi, através da fé da minha mãe, a ter esperança para dias melhores. Essa é uma das minhas raízes, uma pequena parte de quem eu sou, criada quando eu mal sabia multiplicar. Mas isso nos faz pensar, como passar por uma experiência quando éramos crianças, que nem nos lembramos direito, pode influenciar nosso subconsciente até hoje? Primeiro, precisamos entender o que é o subconsciente. Preciso explicar que não existe uma determinada parte no cérebro chamada subconsciente, como o cerebelo, córtex frontal, essas coisas. Não. O subconsciente é o nome do fato que o nosso cérebro aprende as coisas que vê nos primeiros anos de vida e as define como um comportamento normal da espécie. As utiliza pelo resto da vida. Agora, outra pergunta. Alguém aqui já assistiu Mowgli, o Menino Lobo? Sabiam que foi baseado em uma história real? Dina foi um garoto que foi deixado para viver com os lobos muito novo. E ao ser resgatado aos 6 anos, ele não reconhecia mais a espécie humana como sua própria. Ele andava de 4, roía ossos e nunca aprendeu a falar. Mas isso aconteceu porque exatamente até os 6 anos que o nosso subconsciente é formado. A partir daí, ele entendia que o comportamento normal da espécie era este, e independente do que todos tentaram, nada conseguiu mudar isso. Um outro exemplo é Dory. Alguém aqui já assistiu Procurando Nemo? Repararam bem na Dory? Ela é uma personagem que tem perca de memória recente, ou seja, ela não se lembra dos últimos minutos de sua vida. Então, como ela vivia? Baseada no subconsciente. É com base no subconsciente que Dory vive toda a sua história. Mesmo sem se lembrar dos próprios pais, ela vive baseada em seus lemas, como o famoso continue a nadar. Agora, como eu já disse, o subconsciente é formado na infância. E o que acontece quando na infância colocamos tecnologia e redes sociais? O que acontece quando damos um celular ou um tablet que seja para a criança só para ter uns minutinhos de paz? Bom, eu lhes respondo. Estudos indicam que meninas estão entrando na puberdade cada vez mais cedo. E alguém que tem um filho ou um irmão pequeno pode perceber que as crianças estão agindo cada vez menos como as crianças e estão entrando mais cedo na adolescência. Nas eras de ouro da humanidade,
As crianças estudavam e eram criadas para inovar. O que acontece quando inserimos redes sociais nas raízes das nossas crianças? Pensem bem. As crianças de hoje serão nossos médicos, advogados e cirurgiões do futuro. Será que vale a pena esses minutinhos de paz hoje? Bom, agora eu acho que todos entenderam como o nosso passado e as pessoas que os criaram é importante. Então, eu lhes pergunto, por que tem tantos pais que não levam os filhos para ver os avós? Então, por que tem tanta gente que não manda mais mensagem para aquele amigo de infância, que nem se lembra mais o porquê se distanciou? Então, por que tem tanta gente que corta suas raízes e joga terra em cima delas para que ninguém mais veja? Eu lhes garanto que, sem raízes, não há uma só árvore que continue de pé. Muito obrigada.